Pessoal, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Tudo tranquilo? Então, esse vídeo aqui, ele é um extra, né? Então, isso aqui não precisa fazer as discussões. Caso vocês queiram fazer, vocês podem fazer e me enviar para ver se vocês entenderam, mas não é obrigatório. Isso aqui é um vídeo extra a partir de inquietações de vocês, né? No terceiro ano, eu estava trabalhando sociedade de risco, né? Do Ulrich Beck, né? E a partir dessa discussão surgiu uma questão que me foi enviada para pensar a ideia de fake news e sociedade de risco, né? Como a globalização, enfim, e essa ideia de sociedade de risco podem ser juntadas, né? Se poderiam, né? E como é que funciona essa relação. De fato, né, a fake news ela é um risco em várias ordens, né? E a gente vive isso, né? Vocês podem ver que agora, em função do coronavírus, surgiu muita informação falsa, muita informação imprecisa, né? Que aumenta muito o drama das pessoas, né? Então, sim, ela é um problema social em vários âmbitos, né? Porque ela pode causar doenças, ela pode piorar situações de saúde, uma pessoa que enfim, lê lá que o tratamento X é errado e começa a espalhar coisas absurdas, né? Como a própria ideia de terra plana, coisas que são ideias absurdas. No século XXI, a gente já mandou 500 mil satélites para o espaço, né? A gente tem GPS celular por causa da questão de satélites, né? E aí as pessoas ficam querendo justificar de uma forma extremamente rebuscada, inclusive, porque para justificar um treco desse tem que tirar argumentos de onde não existe, né? Para tentar justificar que a Terra é plana, né? No século XXI, que não faz o menor sentido, né? A gente inventar uma história dessas, né? E quando, de fato, né? Acho que eu comentei já com vocês, o terraplanismo é uma fake news, né? Iluminista, né? Do século XVIII, né? Que eram alguns iluministas ateus, né? Que estavam sacaneando o pessoal da igreja, né? Dizendo que eles muito religiosos, né? Que eles eram tão mente fechada e burros que acreditavam que a Terra era plana, quando na própria igreja nunca se acreditou nisso, né? Tem vários documentos que mostram isso, mas foi uma fake news inventada, né? No século XVIII. Então, vejam, a fake news é muito antiga, né? Tem inúmeras fake news, né? Desde sempre. A gente vai pegar qualquer relato histórico, sempre tem alguém contando uma mentira e espalhando essa mentira, e essa mentira se tornando pauta política ou pauta de algum evento histórico. Isso acontece, né? Desde a época do Egito existe isso, né? Tem relatos do Egito lá mostrando fake news, né? Teve um faraó que viveu 80 e poucos anos, que foi para a época muito longevo, né? Porque na época do Antigo Egito as pessoas viviam 30 anos, 35 e já morriam, né? Ele viveu 3 gerações, então quando ele estava velhinho, as pessoas que viram ele assumir o governo, o poder, né? Ele se tornar faraó do Egito, não existiam mais. Aí o que ele fez? Ele reescreveu toda a história dele a partir daquilo que ele queria que fosse. E é tudo fake news, né? Tem os relatos lá, tem as esculturas nas paredes, né? Com os hieroglifos lá, e aí os arqueólogos, né, conseguiram, através de tecnologias, mostrar o que estava escrito antes, né? Porque fica o registro, né? E o que ele escreveu por cima, recontando a história. Então ele contou um monte de feito que nunca aconteceu, contou um monte de história que de fato não aconteceram, é fake news, né? Então a fake news está aí, né? Desde muito tempo. Para falar do Egito, a gente está falando de 4, 5 mil anos aí de fake news relatada, né? Deve ter muito mais que isso, né? Desde que o ser humano é ser humano, tem alguém contando mentira, né? Isso faz parte, né? Mas qual que é o problema de hoje, né? Ela, além de ser extremamente nociva a uma saúde, nociva a uma série de coisas, ela é muito, mas muito nociva à política, tá? E a fake news no século XXI, a partir da globalização, a partir da internet e principalmente a partir das redes sociais, ela assume uma dimensão muito mais complexa e muito mais perigosa, tá? E aí a gente tem que entrar em algumas questões
técnicas, né? Primeira delas, né? Fake news, né? A gente, indivíduo, nós, eu, vocês e, enfim, todo mundo, seres humanos de carne e osso, a gente tem acesso e a gente eventualmente espalha algumas fake news, sem dúvida, não tenho dúvida disso, né? Mas essas fake news que são espalhadas, elas são, mesmo que a gente espalhe, elas são ínfimas perto de quem é literalmente programado para espalhar fake news. E aí a gente está falando de bots, né, de robôs, né? Existem vários robôs dentro da internet que são perfis que não existem, não são de pessoas, são no fundo, inteligências artificiais que estão por trás daquilo, né? São algoritmos de programação com inteligência artificial que espalham fake news. São vários robôs. E isso a gente tem e usa, né? A política é feita em cima disso. E a política de hoje é feita em cima disso, inclusive dos dados oficiais, de ataques a políticos e tudo mais. Vários ataques, por exemplo, nesse contexto político que a gente está, muitos dos ataques a figuras públicas, eles não são de seres humanos, são de bots, né? Isso tem N exemplos, né? Por exemplo, não sei se vocês viram na época da eleição, né? Isso foi bem engraçado, que tinha uma reportagem, acho que era da Folha de São Paulo, do Globo, era uma reportagem sobre Lula, o animal, né? Não o presidente, era uma Lula, o animal, assim. E falando sobre o habitat dele, enfim, era uma descoberta que fizeram sobre lulas, né, os animais que vivem no mar, né? E naquela postagem surgiu vários ataques ao presidente Lula, né? Aí, óbvio que todos os perfis que atacaram o presidente Lula na postagem de Lula animal não eram de seres humanos, eram de máquinas. Eles têm esse potencial, eles enxergam e todos os ataques muito violentos, tá? Muito agressivos, assim. E essas figuras, né, eles eram robôs que, entre aspas, leem, né? Eles são programados para identificar determinados conjuntos de palavras dentro da internet e, a partir disso, produzir comentários de resposta naquelas postagens, seja de jornais, de pessoas. Então, muitos ataques agressivos, muitos xingamentos que tinha na internet de pessoas, não sei o que, fulano é ladrão, fulano é um idiota, esses palavrões que teve na internet, eles são fruto de robôs, né, que são programados para isso. E aí, por que eles fazem esse tipo de postagem muito acalorada? Porque isso move as emoções das pessoas. E você sabe que essas reações vão gerar engajamento de pessoas reais. E quando um robô que começa uma discussão produzindo pensamentos acalorados, e essa pessoa começa esse robô, né, não uma pessoa, esse robô começa a produzir um pensamento acalorado e atacar alguém e ser atacado, porque essa é a reação, pessoas reais vão na defesa, né, daquela pessoa ou vão contra aquela pessoa. E aí o debate está estabelecido. Então o robô, esse algoritmo de programação, ele que está guiando o debate político, né? E isso assim, se amplificou muito graças àquela falha do Facebook. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas o Facebook ele tinha uma falha de segurança e aquela empresa que se chama Cambridge Analytica, ela roubou, né, várias informações de perfis das pessoas. E essas informações, dos perfis das pessoas, elas dizem toda a trajetória das pessoas ao longo da sua vida dentro do Facebook. Então ela sabe o que a pessoa compartilha, como ela compartilha, quais são as pessoas que mais influenciam ela, as pessoas que menos influenciam, porque essas relações de como é que a gente lida com as informações dentro do Facebook, elas dizem muito sobre a nossa personalidade. E a partir disso, essa empresa ela conseguiu pegar essas informações todas e botar num software de inteligência artificial para determinar padrões de comportamento humano, né? E a partir desses padrões de comportamento, ela consegue saber como influenciar cada tipo de pessoa. Então, uma pessoa é muito influenciada por tal tipo de discurso. Aí ela vai ser bombardeada com aquele tipo de discurso. Outra é influenciada por outro tipo de discurso. Aí ela vai ser bombardeada com aquele outro tipo de discurso. Entende? Ela consegue identificar o tipo de discurso
e como aquele discurso tem que chegar para a pessoa acreditar nele e espalhar, né? Essas informações e além disso, quais pessoas são mais suscetíveis a discursos, a determinados discursos mais inflamados, mais ponderados, enfim, o tipo de discurso a pessoa é mais influenciável. Esse tipo de coisa é colocado na internet, é espalhado, né? E esse tipo de coisa esse tipo de informação acaba produzindo um debate político absolutamente vazio, porque não é um debate político, primeiro, ele não é um debate político humano, né? Não são eu, vocês ou qualquer pessoa que está fazendo um debate político, são máquinas. Segundo, ele é interessado, ele é enviesado na sua essência, porque ele é feito para ser falso e ele é feito para pautar coisas falsas, né? Essa última eleição no Brasil, no mundo, não foi só no Brasil, tá? Eu li vários artigos e a maioria dos artigos que eu li foi sobre as eleições dos Estados Unidos. Eles produziram muito material sobre isso. São artigos de 2017, 2018 e 2019 que eu li. Eu li uns 5 artigos especificamente sobre eleições norte-americanas que elegeu o Trump. O Trump foi eleito por fake news. Isso é notório, é notório. O Trump só foi eleito por fake news. Por quê? E aí entra uma coisa perversa da fake news no debate político. Quando a fake news domina a política, né, e ela domina o debate político, né, ela pauta o debate por coisas que não existem. Então a pessoa, por exemplo, eu sou um candidato, né, e aí eu estou concorrendo contra o Zé lá, né, aí o Zé, né, faz uma fake news sobre mim, né, e espalha na internet e começa a ter adesão, um monte de gente começa a falar daquela fake news e aquela fake news vira um fato político. Só que aquilo é uma mentira. Aí eu, como candidato, ao invés de discutir aquilo que eu quero fazer como político, discutir aquilo que eu quero construir dentro do espaço político e aquilo que eu quero ser como candidato, eu tenho que ficar perdendo tempo da minha campanha, tempo desse debate político explicando por que aquela fake news é falsa. Né? Por que aquela informação que foi vinculada não é verdadeira? E aí isso entra no processo de esvaziamento do debate político. Né? E infelizmente, hoje o debate político está neste nível, né? Independente da posição ideológica. O debate político, por exemplo, das últimas eleições, os dois lados, né, que a gente sabe quais são os dois lados, usaram de fake news. Isso não foi exclusividade de nenhum. A eleição passada no Brasil foi absolutamente suja nesse processo. Absolutamente suja. Ela usou sim de recurso de fake news, né? E ela foi pautada por fake news e o resultado da eleição foi disso. Porque se vocês acompanharem tanto o debate quanto a forma com que aconteceu as coisas, foi a eleição menos propositiva da história da democracia brasileira. A gente estava no final da eleição, no segundo turno, e ninguém sabia direito o que os candidatos iriam fazer. O que eles estavam propondo, porque foi tanta fake news nessa última eleição, que impediu que propostas fossem construídas de forma concreta e sólida. As pessoas tinham que estar o tempo inteiro se defendendo de ataques de coisas que não existiam. E a tendência é isso piorar com os anos. Só que isso tem uma consequência imediata, que é a destruição da democracia. Né? Isso envolve a aniquilação do processo democrático. Porque quando a gente começa a pautar todo o processo político a partir de mentiras, como eu falei, ter mentira no processo político é normal, isso acontece desde que existe política. Desde que começou as primeiras eleições, tem gente mentindo e espalhando boatos. Só que a gente está num outro nível disso. Né? Primeiro, os boatos se espalham muito rápido. Segundo, eles são construídos para destruir as pessoas e existem mecanismos vejam, o negócio é tão complexo que pessoas da neurociência, programação e psicologia estão atuando para produzir fake news. Ou seja, essas pessoas elas entendem os padrões de comportamento dentro das redes sociais das pessoas, que é o pessoal da neurociência, neurocognição.
elas têm um programador que sabe utilizar isso e eles sabem os efeitos emocionais daquelas informações para as pessoas. Então ela não é só uma informação falsa, ela é uma informação falsa que chega do jeito correto para influenciar determinados grupos de pessoas. Isso nunca existiu na história humana. As fake news antes eram boatos, assim, vou espalhar um boato que fulano é não sei o quê, né? E aí espalhar esse boato, cola em quem colou, cola no quem colou e vai chegar na boca a boca do jeito que forem as pessoas, né? E aí aquela história, por exemplo, se chega um boato para mim, né, através de uma pessoa que eu sei que é mentirosa, eu não vou acreditar, né? Agora, quando chega um boato para mim, e já aconteceu, né, chegar fake news para mim de pessoas que eu sei que são estudiosas e tudo mais, são pessoas muito competentes, e essas pessoas espalham uma fake news, eu realmente tem algumas pessoas que eu tenho um grau de desconfiança relativamente baixo, e eu já compartilhei fake news a partir dessas pessoas, porque eu confiei nelas, né? Que eram pessoas, enfim, amigos, conhecidos, acadêmicos também, né? Que também tinham feito doutorado junto comigo e tal, que compartilharam coisas falsas, né? E, claro, depois eu descobri, apaguei, né? Eu tenho uma relação bem tolerância zero com fake news, eu não mantenho nada, mesmo que seja uma opinião, que às vezes e tem essa coisa, a fake news tinha uma opinião que eu endossava, né? Então ela tinha uma opinião que eu endossava e ela veio de uma fonte confiável, consecutivamente eu partilhei. E é isso que esses algoritmos, esses robôs fazem. Eles te dão uma opinião parecida com aquilo que tu já acredita e ela vem de uma fonte que tu já não desconfia. E aí tu espalha, né? E quando tu vai ver, tu espalhou, de outras pessoas têm a mesma lógica contigo, né? Elas confiam naquilo que tu fala e elas pensam daquela mesma forma e começam a espalhar. No fim, ela surge de um robô, mas ela é disseminada por seres humanos. E aí a fake news está feita, né? É isso que acaba acontecendo, né? E dentro dessa pesquisa nos Estados Unidos, ficou bastante evidente, lá, só para vocês terem uma ideia, foram 14 milhões de mensagens de fake news espalhadas durante a eleição do Trump, né? 14 milhões. Sim, isso é notório, tá? O Trump foi eleito por fake news lá, tá? Isso é notório, né? Isso não é algo que eu estou falando, existem inúmeras pesquisas que mostram isso, dos efeitos da fake news na eleição do Trump e que ele não se elegeria se não fosse isso, né? Ou seja, o Trump pagou, né, para ser eleito. É isso, tá? Isso que aconteceu. Ele pagou para ser eleito, né? Ele pagou muito caro, gastou muito dinheiro nessa parte de fake news e foi eleito, né? Simples, né? Como não tem mecanismos como é muito difícil rastrear de onde veio, porque são perfis falsos e tudo mais, e quem faz isso é muito competente, né? Ele é muito complicado de fazer, mas o Trump contratou essa empresa que roubou os perfis, ele contratou a Cambridge Analytica, né? Então isso diz muito, né? Essa empresa foi processada e tudo mais, mas não é legal contratar uma empresa, né? Ela foi comprovado o crime dela, que ela foi punida, de roubar perfis do Facebook, porque isso é crime, ela hackeou o Facebook para roubar informações de perfis. Beleza, essa ela foi punida, mas ela não foi punida por disseminar fake news, porque nisso ela foi muito competente, né? Ela fez um jeito muito bom, de forma que não pegaram ela. Ela sabe que foi ela, né? Se ela que coletou essas informações e a campanha do Trump foi baseada em fake news, de onde é que veio essas informações? Onde é que veio essa eficácia em disseminação de fake news? Foi dessa empresa. Assim, ligar os pontos é muito fácil. O problema é que quando a gente trabalha no universo jurídico, tem que ter prova jurídica, né? A não ser que alguém denuncie, alguém mostre o que aconteceu, alguém que operou isso, um hacker lá que operou isso, ele se declare culpado e mostre, né? Não se pega. E não aconteceu isso, né? Os caras, eles têm... Quem faz isso são hackers, né? E são muito bons, né? São programadores de alta qualidade. Para vocês terem uma ideia, foram 400 milhões de mensagens de 400 mil perfis, né, de robôs. E aí entra a complexidade, olha só. As notícias, elas saem de poucos perfis. Isso foi diagnosticado, fizeram uma análise lá, porque alguns pesquisadores aproveitaram aquele contexto e criaram algumas notícias falsas para rastrear as notícias, né, envolvendo determinadas linhas de pensamento dentro da política. Então eles criaram notícias falsas, espalharam e viram de onde é que ela saía e para onde é que ela ia.
para rastrear esse processo. E eles viram que ela saía de alguns perfis, de alguns robôs, e outros robôs compartilhavam aqueles primeiros, e aí ia fazendo uma cadeia de compartilhamento, de forma com que, e nessa cadeia de compartilhamento, claro, ia se entremeando robôs e pessoas, né? E de forma com que se perdesse o início e o fim, né? O início daquilo lá, quem começou aquilo lá, né? E ficasse cada vez mais difícil de perceber que aquilo era feito a partir de um ser que não é humano, né? E eles mostraram isso e viram, né, que daí tinha poucos perfis, mostraram a região dos perfis e tal, que fazia isso. Mas vejam, isso é extremamente complexo do ponto de vista prático, de como é que isso opera. Isso é uma coisa muito rebuscada, né? E só que isso, ao invés de ser feito para mal, né, quer dizer, para o bem, né, poderia ser feito para eventualmente espalhar informações confiáveis, né, informações boas, né? O ser humano, como sempre, né, usa da forma mais banal possível, que é para conseguir mais poder, né? Que foi isso, né? Porque vejam, vamos pegar a figura do Trump, né? Ele é um dos homens mais ricos do mundo, né? Só a Trump Tower, né, que é o prédio, só o prédio da Trump Tower custa 2 ou 3 bilhões, tá? É um prédio dele, fora as outras coisas que ele tem. Ele é um multibilionário, ele é muito rico. Porque um cara que é multibilionário, que pode ter aquilo que ele quiser no mundo, né? Isso tem o cara acho que comentei, mas o dono da Oracle, quando atingiu o primeiro bilhão, ele falou que assim, não existe nada no mundo que eu não possa comprar, né? E de fato é isso, quando tu chega, tem um poder quase ilimitado. O poder que o dinheiro te dá quando chega na casa do bilhão é muito grande. O cara já com um monte de poder, por que ele se candidatou? Para ter mais poder. Isso eu não estou dizendo assim de forma leviana, ele falou isso, né? Ele quis ser presidente dos Estados Unidos, tentou várias vezes, porque ele queria desfrutar do gosto de ser presidente do país mais importante do mundo. Isso foi uma sede de poder absoluto. Essa foi a motivação dele, né? Isso ele deixa claro. Trump, nesse aspecto, ele é muito transparente, ele não fica inventando historinha, que é pro bem. Não, ele falou assim, não, é narcisista, puro o objetivo dele estar lá, né? E nesse narcisismo puro, né, ele se elegeu, né, pagando caro e utilizando de mecanismos escusos, né? Isto, assim, estou falando dos Estados Unidos, sim, mas é um exemplo, e é o exemplo que estou falando muito deles, porque é o exemplo da onde eu tirei os artigos, onde tem informações mais confiáveis. Mas Brasil foi assim, Reino Unido foi assim, tá? A eleição do primeiro-ministro do Reino Unido foi do mesmo jeito, tá? E a maioria das democracias do mundo estão sendo as eleições, as campanhas eleitorais estão sendo pautadas desta forma, ou seja, as democracias estão sendo esvaziadas de conteúdo político, de discussão política, de propostas de que país, de que estado, de que municípios vão ser construídos. As discussões políticas elas estão sendo pautadas a partir de mentiras, de fake news. E quando a gente tem política pautada por fake news, a gente tem a destruição das democracias, né? As democracias elas deixam de cumprir a função que é informar, de discutir aquilo que a gente quer e de construir, né, uma política voltada para o povo, e ela constrói uma política voltada aos interesses daquele que está se elegendo, porque todo o debate, tudo aquilo que ele está propondo é falso, é falseável, né? E é isso que está acontecendo. Isso aconteceu aqui, vai acontecer em tudo que é lugar. Infelizmente, as democracias estão caminhando para isso, tá? Porque hoje a principal fonte de informação, né, em função do acesso às tecnologias, as TICs, né, que a gente já comentou, tecnologias de informação e comunicação, como todo mundo está tendo acesso às tecnologias de informação e comunicação e quase todo mundo tem redes sociais, Instagram, Facebook, né, WhatsApp e dentre outras, né, a gente acaba acessando muita informação através dessas redes sociais e é um espaço exemplar de transmissão de fake news, né? Por isso, gente, assim,
Eu sei que é uma coisa datada, mas hoje mais do que nunca, e isso é uma coisa que é absolutamente bizarra para alguém da minha geração, porque a gente sabe, a imprensa, em nível global, ela sempre foi enviesada ideologicamente, tá? Toda a mídia, ela tem um viés ideológico, tá? Ela tem um apreço ideológico, né? A gente vai pegar Estados Unidos, que é o caso que a gente está dando aqui, lá tem dois grandes jornais, que é o Washington Times e o New York Post, né? Não, desculpa, New York Times e o Washington Post. New York Times e o Washington Post, tá? São os dois grandes jornais norte-americanos, tá? O Washington Post é democrata. Não, desculpa, o Washington Post é republicano, New York Times democrata, tá? New York Times ele é vinculado ao Partido Democrata desde muito tempo, eles sempre se assumiram assim. O Washington Post sempre foi do Partido Republicano, né? Ou seja, New York Times seria a esquerda norte-americana, o Washington Post a direita norte-americana, tá? Só que, embora enviesados, embora com aqueles artigos de opinião, comentários, editoriais, tudo mais enviesados, porque eles têm um viés político, né? Então eles têm uma orientação política, esses jornais, via de regra, não brigam com fatos, né? Eles não inventam história, eles distorcem histórias, mas eles não inventam histórias, né? É isso que uma ideologia faz, ela distorce, ela não inventa, né? E só que no mundo que a gente está vivendo, as coisas não só estão sendo distorcidas, como elas estão sendo inventadas. Elas estão sendo inventadas para distorcer politicamente. E, consecutivamente, hoje, a melhor fonte de informação sobre qualquer coisa é a mídia oficial. É isso. Por exemplo, no contexto que a gente está agora, de quarentena e tudo mais, disparado as melhores fontes de informação sobre o que fazer, sobre como agir e tudo mais, é da mídia oficial. Assim, é o que está acontecendo. Por mais que ela tenha viés ideológico, ela é indiscutivelmente a fonte de informação, porque eles fazem uma coisa básica que é checar a informação. Eles têm equipes dentro dos jornais que fazem isso. Obviamente que eventualmente ocorre um deslize ou outro, como qualquer lugar, mas eles têm um cuidado muito maior que o indivíduo que compartilha coisas pelo WhatsApp, né? Então, antes de ver uma informação de WhatsApp, compartilhar uma coisa errada no Facebook e tudo mais, vejam o que a mídia oficial está dizendo, né? E a partir daquilo vocês podem, claro, criar o juízo de vocês e dar a orientação política que vocês têm, né? Fazer a crítica de vocês, mas não compartilhem coisas que vocês não veem, porque existe muita gente que está fazendo isso, né? Que está tentando manipular vocês usando as redes sociais. Isso, assim, daqui para frente só piora, né? E isso, continuando assim, nada freando, certamente a democracia está em risco, né? Isso é um risco que a gente está vivendo, né? Falando de sociedade de risco, sim, a democracia está em risco. E a democracia estando em risco, a gente está em risco também, né? Tudo aquilo que a gente conhece de produto político bom, humano, está em risco, né? A democracia está em risco, é bem complicado no mundo que a gente vive, né? Que a gente abre espaços para governos totalitários, populistas e tudo mais que atuam através da desinformação, manipulando as pessoas. E isso tem um livro, né, que eu gostaria de deixar aqui como sugestão, que é o 1984, tá? Eu vou deixar a descrição do livro, que e o Fahrenheit também. Eu vou deixar o nome dos livros, né, aqui, vou deixar a descrição dos livros. E esses dois livros, eles tratam justamente do papel da manipulação da informação na manipulação das pessoas. Então, quando a gente está falando isso, não é leviano. Quando a gente fala em crise da democracia, a gente está falando de manipulação de pessoas. A gente está falando da gente ser manipulado para interesses escusos de outras pessoas. No caso, pessoas com muito dinheiro e muita sede de poder. Então isso é triste, deprimente, mas é algo que a gente tem que aprender a lidar, né? E neste mundo que a gente vive, a mídia oficial, né, os jornais, enfim, esse tipo de coisa, são as mais confiáveis, embora
devem ser lidas com cuidado, né? Como eu falei, elas têm viés ideológico, né? Nossos jornais aqui também têm isso, embora eles não digam, eles têm também, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A gente tem que ler as coisas, mas sabendo que ao menos a informação ali não está errada, ela está enviesada. Mas o jornal não briga com as informações, ele não briga com a realidade necessariamente, ele enviesa ela. O que a gente está vivendo é uma briga com a realidade, né? Uma construção de uma outra realidade que não existe no debate político através das fake news, tá? É isso, pessoal. Um grande abraço. Esse aqui é o primeiro vídeo extra, né? Quem tiver interesse em outros, pode mandar outras pautas, outras coisas, eu gravo outros vídeos, né? E nos vemos na próxima, né? Um grande abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos e nos vemos, né? Abração, pessoal.